os assuntos importantes do dia, sempre com as análises dos nossos comentaristas, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Destaque que trata da questão de segurança pública e também decisões judiciais. O sérvio Žarko Pilipović, mafioso e aliado do PCC, saiu pela porta da frente da Penitenciária Federal de Brasília na manhã desta terça-feira e acendeu alerta na polícia e também nas autoridades. O traficante foi solto pela Justiça Federal de Santos após uma decisão publicada na noite da última sexta-feira, fora do expediente das forças de segurança. Pilipović é apontado como um dos principais agentes do crime organizado e foi capturado em abril deste ano na Bolívia, extraditado para o Brasil sob forte esquema de segurança, onde é investigado sobre tráfico de drogas que alimenta mercados europeus. O Ministério Público Federal chegou a entrar com recurso contra a soltura, mas a peça ainda não foi analisada pela Justiça. Segundo autoridades e policiais, o caso de Žarko tem altas chances de terminar como André do Rap, um dos criminosos mais procurados pelo Brasil, que foi solto pela Justiça e desapareceu. Bem, vamos chamar os nossos comentaristas e entender essa decisão. Mota, a Justiça autorizou a soltura de um dos maiores traficantes do mundo. Enfim, houve um pedido para que não fosse autorizada a soltura, só que esse pedido ainda está em análise. Caniato, não me peça para explicar essa decisão. Eu não conheço os detalhes do caso, por isso eu vou fazer um comentário genérico. No Brasil, apesar de todo o empenho das polícias estaduais e federal, parece que o Estado brasileiro perdeu a vontade de combater o narcotráfico. O tráfico de drogas é uma das atividades mais violentas e nefastas, mas há juristas brasileiros, inclusive em posições de autoridade, que defendem que o traficante é apenas um empreendedor. Muitos intelectuais, professores universitários, pensadores, influencers, dizem que o uso de drogas é uma coisa normal, gente, é parte de um estilo de vida moderno. Isso é uma mentira. É uma mentira muito bem empacotada, muito bem financiada. E essa mentira pavimenta o caminho de muita gente para o abismo da dependência química. A droga e o tráfico de drogas destrói famílias, corrompe a sociedade e mata muito. Mas o Estado brasileiro está prestes a fazer um mutirão. O Estado brasileiro está prestes a fazer um mutirão para soltar traficantes que foram presos com até 40 gramas de maconha. Pois é, inclusive as pessoas que nos acompanham devem ficar surpresas com a decisão, mas talvez desconfiem que ele tenha sido flagrado com uma quantidade pequena de drogas, talvez. Bom, em 2015, Žarko foi flagrado com 172 quilos de cocaína em um bote, enquanto se preparava para enviar em um navio para despachar essa quantidade para a Europa. Você, Luiz Felipe Dávila, a decisão da Justiça, soltando um dos maiores traficantes do mundo, aliado do PCC, é importante reforçar a informação. O Ministério Público pediu que essa soltura não fosse autorizada, só que a Justiça ainda analisa esse pedido, mas já determinou a soltura. Caniato, existe uma correlação entre impunidade e crime. O crime no Brasil cresce e principalmente o tráfico de drogas. O Brasil se tornou hoje a principal rota de exportação de droga do mundo. Nós já dissemos aqui várias vezes como o PCC e outras organizações criminosas se tornaram as maiores organizações criminosas do mundo. Tudo isso por causa da droga. A droga é que financia todas as outras atividades. E esta droga só passa por esse enorme corredor chamado Brasil, em direção a todos os países do mundo, porque a justiça não age com a firmeza
que a lei demanda. A justiça no Brasil é, na verdade, o retrato perfeito da impunidade. Está aí a fotografia de hoje. Um dos maiores traficantes do mundo sai pela porta da frente de uma prisão, assim como André do Rap. Mostra que a justiça está dando um tapa na cara do brasileiro. Não só da sociedade brasileira, mas de todos, pais, mães de família, que zelam pela educação de seus filhos, que fazem um esforço enorme para manter os seus filhos longe da droga e, além de tudo, mostra que no Brasil o crime compensa. Pois é, quando a gente trata de questões que envolvem os dispositivos que permitem que pessoas que cometeram crimes possam ficar longos períodos na rua, ou seja, fora da detenção, por diversas vezes eu escutei o Cristiano Beraldo dar o exemplo do caso de André do Rap. E não é incomum agora, viu, Beraldo? Muitos portais de notícias fazendo esse paralelo, essa comparação. Seria esse episódio um episódio parecido ou seria o Zarco Piripovich o novo André do Rap? Caniato, sabe por que não é igual? Porque a vergonha só aumenta. Se você já viu o que aconteceu no caso de André do Rap, a responsabilidade da justiça em determinar a soltura de alguém que é pego com mais de 100 quilos de cocaína tem que ser multiplicado. Essa é uma figura que as informações que nós estamos trazendo aqui sobre ele são conhecidas fartamente pela polícia, polícia estadual, polícia federal, pela justiça. Mas mesmo assim, há aquele que acha que não tem problema, ele merece, ele cumpriu os requisitos legais, como se no Brasil aqueles que estão encarcerados apenas porque não cumprem os requisitos legais para a soltura. Não, nós vivemos nesse país que banaliza a prisão independente da gravidade do crime. Porque o traficante, ele não tem responsabilidade somente pelo ato que o levou à prisão. O sistema do tráfico de drogas é o sistema que fomenta a violência, aquela violência que nos atinge com rouba-carro, rouba-celular, aquela garotada que fica ali esperando a senhora passar para pegar a bolsa, empurra a senhora, ela quebra a bacia muitas vezes, passa o resto da vida num hospital, numa cadeira de rodas, porque um marginal desse queria roubar sua bolsa, seu relógio, seu brinco, para poder comprar maconha, para comprar cocaína. Roubam carro, fazem sequestro, fazem o que querem, a gente vive com medo. Quem pode carro blindado, quem está em casa, segurança, câmera, paga um condomínio mais alto, porque tem que ter segurança no prédio, aí paga, junto com as outras casas da rua, segurança para ficar na rua. E a gente vive essa paranoia no Brasil. Mas a bandidagem não. A bandidagem vai em cana na certeza que vai encontrar em algum momento uma mão amiga que vai lhe devolver ao convívio social. Afinal de contas, a responsabilidade pela ressocialização, Caniato, é da sociedade, não é isso que eles pensam? Vamos desencarcerar, saidinha, não, a sociedade tem que acolher e ressocializar o preso, o marginal, o bandido, o assassino, o traficante, o ladrão. A culpa e a responsabilidade é nossa. É assim que está a dinâmica no Brasil. Pois bem, Caniato, meu sonho é morar num país onde se pegue um preso desse e se tatue bem grande na sua testa o número da lei que ele violou para estar preso. Porque a qualquer lugar que ele vá, se fugir, se sair na maciota da prisão, está todo mundo sabendo qual foi o crime que ele cometeu. No dia que cumprir sua pena, apaga a tatuagem. Já a tecnologia à vontade para isso. Mas não tem essa história de preso sair aí na maciota e ficar convivendo na sociedade como se fosse um outro qualquer. Não é. Quebrou a lei, é marginal. Tem que cumprir pena e no Brasil não se cumpre pena. Esse negócio de um sexto da pena, de saidinha disso, de auxílio daquilo, glamoriza a bandidagem. E a gente viu, outro dia tinha cena aí, filho de um traficante dos maiores do Brasil, que é metido a cantor, posando de helicóptero num campo de uma comunidade, não sei se do Rio de Janeiro ou de São Paulo, idolatrado, um vagabundo que canta em defesa do marginal.
Aí vai lá, a juventude aplaude, quer abraçar, quer estar junto, quer tirar foto. É o ídolo. O ídolo desses jovens já é um marginal. O que esperar do futuro dessas crianças? Então está tudo absolutamente deturpado, Caniato. Então eu olho, por exemplo, a Singapura, que pega figuras como esse, aí tinha chance nenhuma de sair vivo da cadeia. Mas pega a gente que comete atos ilícitos muito menores e condena a chibatada. Quero saber se quem toma uma chibatada lá em Singapura se volta a cometer o mesmo crime. Não volta. É um fato concreto. Mas no Brasil a gente só assiste e se inspira no que há de pior. E produzimos esse país onde os marginais é que estão dominando. Pois é, claro que a nossa audiência é sempre atenta aos comentários dos nossos analistas e lembrar, quando o Beraldo fez essa sugestão, muito aborrecido, nervoso e exaltado, fez a sugestão da tatuagem, lembraram de um caso que o cara teve a bicicleta roubada, ele achou o rapaz e tatuou: eu sou ladrão e vacilão. Aí, depois de muito tempo, o menino conseguiu apagar a tal tatuagem. Mas daí ele foi pego roubando outra coisa. Daí muitos falaram, bom, não deveria ter apagado, né? Bom, a gente segue aqui, ainda nesse episódio. Agora, Dávila, tem uma situação que acaba deixando a gente intrigado. Claro que a gente não tem detalhes dessa decisão judicial, vamos aguardar o avanço disso. Muita gente chegando, inclusive, nesse momento aqui do programa, agradecendo muito a parceria de todos. Então, um aliado do PCC, um famoso mafioso, um operador do tráfico de drogas com conexão com a máfia sérvia, foi solto pela Justiça Federal. Mas essa decisão foi publicada na noite da última sexta-feira, fora do expediente das forças de segurança. Qual era a expectativa? Que a soltura fosse efetivada somente na segunda-feira. Mas não, isso aconteceu depois das 9 horas da noite. E a dúvida é, será que ele se tornará um novo André do Rap, que desapareceu, sumiu? Porque o que acontece? O Ministério Público Federal entrou com um recurso contra a soltura, só que essa peça, esse pedido ainda não foi analisado pela Justiça. Pode ser que a Justiça avalie essa peça do Ministério Público e peça, mais uma vez, o encarceramento, a detenção desse mafioso. Enfim, a gente precisa aguardar, mas trata-se de um protocolo inusitado, diferente. Você, Dávila, quer trazer sua reflexão sobre esse estranhamento que muitos estão manifestando para essa publicação depois do horário de expediente das forças de segurança, Dávila? Esse estranhamento, Caniato, tem algo a ver com um assunto que tratamos com frequência nos Pingos nos Is, que é a infiltração do crime organizado no poder judiciário brasileiro. Não podemos esquecer que hoje o crime organizado financia muito bem advogados, promotores, juízes. Então, toda vez que causa estranhamento uma decisão, é preciso aprofundar a investigação para ver se não existe conotação com esse financiamento do crime organizado. E isso hoje tornou-se algo urgente de se fazer. Além de decisões descabidas que mostram a impunidade reinando no país, nós precisamos investigar até que ponto a justiça brasileira já está contaminada pela influência do dinheiro sujo do tráfico de drogas na justiça brasileira. Quando a gente fala que seria preciso ter uma força-tarefa, Mota, de todas as figuras, entidades que estão conectadas, quando a gente fala na justiça brasileira, também nas forças de segurança, isso não necessariamente tem a ver com a elaboração de novas leis ou criação de novos dispositivos, mas é uma reflexão sobre o atual momento e de que maneira os operadores devem tratar de questões tão sensíveis, né? Quando a gente fala da soltura de um mafioso pela Justiça Federal. Isso não tem nada a ver com lei, Caniato. Isso tem a ver com as ideias. Se você tem as ideias erradas, nenhuma lei vai resolver. Porque você interpreta a lei do jeito que você quer, você toma uma decisão num plantão ou à noite, tá? E as coisas acontecem. O que o Brasil precisa agora é uma mudança de ideias. A maioria da população
tem as ideias corretas. E as forças policiais também, na sua esmagadora maioria, também têm a sua bússola moral correta. O erro está na cabeça de algumas poucas pessoas que estão em posições de poder no Brasil e têm o poder de influenciar o funcionamento da máquina de justiça criminal. Algumas dessas pessoas foram convencidas de ideias erradas, né? Como essa ideia de que o tráfico de drogas é uma atividade empresarial, que a droga não faz mal nenhum, né? Que é possível você estabelecer um limite de peso e acima desse limite você diz que a pessoa é traficante, abaixo desse limite você diz que a pessoa é usuária. E uma das piores ideias que está em circulação é essa história do uso recreativo. Tá? Então você cria essa expressão e ela tira toda a culpa do usuário de drogas. O usuário de drogas é o financiador do narcotráfico. O narcotráfico não existiria se não existisse alguém que usa a droga. Que diferença faz se essa pessoa usa a droga porque já se tornou dependente ou simplesmente por recreação? Não faz absolutamente diferença nenhuma. Então, Caniato, o que nós precisamos no Brasil é que voltem a dominar as ideias certas. E na minha visão, para encerrar aqui o meu comentário, isso é tarefa de cada um de nós, brasileiros. Nós não podemos ficar calados quando nós ouvirmos alguém disseminando essa desinformação, dizendo que droga não tem nada demais, que maconha não faz mal, que a polícia no Brasil só prende pobre. A gente está vendo aí o pobre, né, que saiu pela porta da frente da cadeia em Brasília. Não foi o único caso. Então, você, espectador, você que é ouvinte, não fique calado, proteste, não aceite que essas ideias erradas sejam divulgadas no seu trabalho, na condução, na reunião da escola dos seus filhos. Toda vez que você ouvir uma ideia errada, levante a mão, proteste e corrija. É assim que a gente molda o nosso futuro. Esse é um assunto que a gente pode ampliar e amplificar para muitas discussões. Agora, Beraldo, eu gosto quando o Mota fala sobre as ideias, né? As ideias certas, as ideias erradas, e muitas decisões que aos olhos de muitos são decisões erradas, acabam impactando em todo esse ecossistema do crime. Se a gente focalizar mais no tráfico de drogas, talvez uma das consequências para decisões que são tomadas pela justiça ou pelo legislativo acabem impactando nesse ecossistema do tráfico de drogas, né? Talvez grupos internacionais tentem se associar ao PCC ou talvez acabem fincando uma bandeira aqui para operar no tráfico de drogas, entendam que, poxa, um mercado de 220 milhões de habitantes, vamos tentar explorar, vamos tentar pegar um percentual desse mercado. Só tem uma grande facção ou duas grandes facções que operam ali, por que não a gente não vai para lá e tenta também abocanhar um pouco desse mercado? Afinal, muitas vezes, a legislação, a maneira como as coisas estão dispostas, permitem, né? Pois é, mas aí tem o lado do crime organizado no Brasil, que é muito bem armado, muito bem preparado, lida com todos os elementos e instrumentos necessários para enfrentar a polícia, para ter, de alguma forma, a sua vida facilitada, para que todas as toneladas de cocaína, por exemplo, que saem da Colômbia e da Bolívia, consigam atravessar o Brasil de forma a não serem encontrados ou não serem atrapalhados ali no seu esquema logístico, até que alcancem a costa brasileira. E você tem não só a droga que é consumida no Brasil, como você tem a droga que é exportada, vem de fora para ser exportada pela costa brasileira. Então, a tecnologia e o poder de fogo que estão hoje concentrados, sobretudo na mão do PCC, torna muito difícil alguém querer concorrer com esse poderio. Mas parcerias talvez, né? Então, certamente, era isso que eu ia falar. As parcerias, elas estão acontecendo. E o PCC é um grupo
criminoso em expansão internacional. O PCC é literalmente a multinacional do crime, talvez a maior multinacional que exista do crime organizado, do tráfico de drogas no mundo, com um faturamento que a gente já mencionou aqui, astronômico, maior do que da vasta maioria das empresas mundiais. Então, essa dinâmica que se criou no Brasil, Caniato, é uma dinâmica extremamente perversa, aonde fica, na minha opinião, constatado de forma muito clara a falência deste modelo que adotamos a partir da Constituição de 1988. Quando a gente olha para todas as repercussões e efeitos da Constituição de 88, a gente vai percebendo um Brasil que não deu certo. Se a gente olhar os nossos índices de educação, eles são vergonhosos. Se a gente olhar a nossa desenvoltura e capacidade para combater o crime, são vergonhosos. A valorização das nossas polícias é inexistente. A gente olhar para a nossa infraestrutura é inexistente. A nossa saúde política, ela também está muito fragilizada. Então, para todo lugar que se olha no Brasil, a gente vê um modelo que não produziu resultado. E a gente precisa, como país, redefinir o funcionamento da nossa nação. As regras que estão funcionando hoje são insuficientes e incapazes de entregar à população um país organizado, seguro, com educação de qualidade e economia pujante. Precisamos rever tudo, começar de novo, Caniato. É um tema muito importante para a gente